E agora, trazendo um pouquinho pra trás, assim, o começo da sua trajetória no voleibol, eu queria que você contasse como que foi os primeiros passos, né, no voleibol, como que você ascendeu, e a sua primeira chegada na seleção com 21 anos, muito jovem, né? Então, eu sou da Zona Norte aqui de São Paulo, né, Lausanne Paulista, aí eu comecei jogando na escola, falar a verdade, na escola é que eu comecei a gostar. Mas assim, eu queria fazer esporte, eu não pensava em voleibol como esporte, muito menos como profissão, né, então eu fazia tudo, jogava futebol, handebol, basquete, e daí veio a oportunidade de fazer o primeiro teste, foi no vôlei. Aí eu fui lá fazer, mas também, que nem eu falo, fui fazer porque a minha professora falou. Eu não sabia nem o que era teste, eu não sabia. Eu fui lá, fiz, passei, tinha um monte de criança, fui a única que passou. Aí eu falei, que legal, né? E daí um dia falaram que eu ia receber bolsa, ia receber ajuda de custo. Aí eu falei, vou me pagar para jogar vôlei e tal. Eu falei, eu gostei, eu falei assim, vou seguir o vôlei. E aí acabei gostando, falei, vai ser minha profissão, né? Jogadora de vôlei, né? Já que existe, eu vou ser jogadora de vôlei. E acabei gostando, né? Acabei gostando. É uma coisa que eu nunca me vi fora do esporte. Eu sempre falei, eu vou ser de qualquer esporte, mas eu vou ser. E daí fui, né? Comecei no clube com 14 para 15 anos, fui para um clube, passei 3 anos no Centro Olímpico ali só treinando. Aí depois fui para o meu primeiro clube. Nunca tinha ido para uma seleção de base, né? Então, para mim era uma coisa assim muito distante, né? E até um pouco frustrante, porque eu convivia com as pessoas que eram da seleção, aí eu ficava assim, ai, que droga, nunca vou. Aí jogava bem, era destaque da competição, aí quando vinha a lista eu nunca estava. Então, assim, eu fiquei meio desanimada, achava que não ia dar certo, né? E eu comecei como atacante na época, não era levantadora. Aí o Zé Roberto que fez, né, essa transição para que eu passasse a ser levantadora. Isso era meu penúltimo ano de juvenil. Então eu estava muito próxima assim do adulto e eu tinha que ou eu ia, ou vai ou racho. ou ia eu voltava para trás, querendo né? ou não, era, bom, assim, não sei, na época, mas na minha época já meio tarde você mudar de posição. Era tarde. Para levantadora era muito tarde. E para levantadora que... Era muito tarde. Eu falei assim, eu não queria, no começo eu não queria não, porque eu achava muito chato ser levantadora, o povo tudo reclamava, tudo corre e tal. Eu falei, não quero isso. Aí eu falei, vamos tentar, né? Aí acabei me adaptando bem, né? Fui treinando, aí depois, no ano seguinte, veio a convocação, já pro adulto, e eu falei, caramba, pouquíssimo tempo, fui assim, mas pouca experiência, né, para uma seleção, um ano quase só de levantadora. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim, né? Eu falei, eu vou aprender aqui, seja o que Deus quiser. Acabei não sendo cortada, né? Fiquei na seleção pela primeira vez, aprendendo, né? Porque para mim foi mais aprendizado do que, assim, eu não tinha muito o que ajudar, porque eu não tinha muita experiência, mas, assim, eu entrava para fazer fundo, para sacar, essas coisas, assim. E no treinamento eu corria atrás para poder continuar fazendo parte, né? E daí, depois que eu fui a primeira vez, eu gostei, eu falei, quero sair daqui mais não. E daí, fiquei lá durante 17 anos na seleção. Caraca, 17 anos defendendo a seleção. Fiquei 7 anos como reserva, né? Aprendendo também, evoluindo, é aquela coisa, né? Eu fiquei aquele tempinho ali aprendendo, mas não gostava muito não. Mas eu sabia que eu não tinha condições. Né? Eu sabia que eu não tinha condições de ser titular. Mas depois. Nessa época você estava bancando para Venturini. Só, mas a Venturini tinha mais experiência, né? Então eu estava tranquila. Eu falei, não, deixa eu aprender, estou ainda chegando, vou carregar as bolas aqui, ajudar, ficar bem quietinha aqui, porque eu não tenho experiência. E daí depois que aí ela saiu, aí eu fui embora. Aí fiquei mais 10 anos de titular. Você fez essa transição na seleção e aí depois você voltou para o clube já como levantadora. Não, eu fiz a transição no clube. Você fez no clube mesmo? No clube, eu disputei uma temporada como levantadora e fui bem, foi daí que veio a convocação. Aí você foi convocada, como levantadora. Como levantadora. Bom, a mudança que o Zé fez foi realmente definitiva. Não, foi um achado pra minha vida, né? Eu agradeço ele até hoje. Muito obrigada, porque senão não ia chegar. Teria uma carreira muito mais curta. Ia ser mais difícil, né? Assim, apesar de ser, né, ter habilidade, ter, né, técnica e tal, mas eu ia acabar ficando para trás e nunca ia chegar numa seleção brasileira como atacante. Então, Zé Roberto, muito obrigada. E aí, então, nessa época, você estava dividindo quadra mesmo como reserva com
quem? Só comenta alguns nomes, assim, pra gente. Porque Qual fase? Ah, nessa época? De Venturini, a Virna, né? Nossa, era só as feras. Também era só... Ana Moser, Ida, Ana Flávia, Márcia Fu. Quem mais tinha? Tinha Sandra, Ilma. Fera. Só tinha fera. Ana Paula, tinha só... Era o top dos tops ali. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas era ali que a gente tinha que estar, né? Senão, quem não é visto não é lembrado. Exato. E ali você tava começando a construir, querendo ou não, sua carreira e se estabelecendo. Mesmo, talvez, no banco ali. Mas era algo que estava sendo construído para depois de mais 10 anos aí de seleção. Não é? Não, assim, o importante é que eu tinha consciência, né? Sim. Que a minha capacidade ainda... Eu até achei que eu fui muito cedo convocada, né? Porque 1 ano só. Eu falei, poxa, não tô preparada. Mas aí... Acabei indo, não fui cortada, porque na época era eu e Ana Richa, né? Eu sabia que eu talvez não fosse ficar, acabei ficando. Então, assim, eu falei, poxa, se tô aqui convocada, porque eu também... Aí eu comecei a correr atrás dentro da seleção, aprendendo, observando como funciona, como que é cada uma, o que eu precisava fazer para ajudar, sempre treinando a mais, ajudando no treino. Aquilo me ajudou a evoluir, entendeu? Eu falei, uma hora a Fernanda vai cansar, né? Porque a gente é da mesma idade, mesmo ano. Eu falei, uma hora ela vai cansar. Aí eu tenho que estar pronta. E foi o que aconteceu. Quando ela parou, eu estava preparada. E nessa época, quando você foi para a seleção, era o Zé o técnico também, não? Não. Minha primeira convulsão foi com o Adson Lima. Tá. Aí depois veio o Bernardinho. O Zé foi pro masculino. Sim, a princípio, ele foi campeão lá em 92. Ele terminou comigo no clube, aí ele acabou indo pro masculino. Ser técnico do masculino, aí eu fui com o Adson Lima, e depois em 93 o Bernardo entrou. E essa estreia como titular, como foi? Foi tranquila, assim, me bombardearam, porque, meu Deus, a Fofão não vai dar conta e tal. Eu falei, poxa, mas eu treinei, eu tô pronta, né? Duvidaram um monte. Mas quem te bombardeou? A imprensa? Porque assim, é sempre assim, quando você vai substituir uma grande jogadora, né? É bem complicado. A desconfiança, né? Substituir a Fernanda, tal, né? Que sempre foi um ícone também do voleibol. Então, eu sabia da responsabilidade, mas eu treinei, assim, eu falei, não, eu tô não tive medo, né? Mas assim, ficava sempre aquela dúvida, será? Então, eu tive que entrar ali e provar para todo mundo que eu estava pronta, né? Aí, depois que o pessoal começou a ter confiança. Mas eu estava tranquila, porque eu acho que se eu não tivesse me preparado, tivesse me acomodado ali como reserva, talvez eu sentiria um pouco de medo, mas eu não senti, não. Falei, não, eu tô pronta aqui... Só ter chance de mostrar para as pessoas, né? Vamos seguindo, vamos embora. Não tem essa, não. E qual que é a importância do Zé para você? Assim, o Zé ele é muito importante no sentido de, primeiro, uma pessoa olhar para você. E uma das coisas que eu falei, que eu quis desistir, né? Como comecei a treinar, eu falava, não aguento mais o Zé. Tem dia que eu chorava, eu queria... porque ele era muito exigente, né? Ele era muito exigente, ele queria... a perfeição e gesto e tal. Eu falei, nossa, não sabia que era tão difícil, né? E daí ele falou, né? Uma vez ele falou assim, não, eu quero que você seja a melhor levantadora. Então, eu tô te ensinando tudo que eu sei. Então, assim, quando uma pessoa se dedica o tempo dele para te ensinar e para te tornar uma grande levantadora, você tem que valorizar isso, né? Então, assim, eu sou muito grata a ele por ter tido esse olhar comigo, por ter, sabe, assim, olhado para mim e falado, vamos ser levantadora, vamos, eu vou te treinar. Então, assim, eu acho que eu tenho respeito muito grande por ele, né? Apesar de ter me feito chorar bastante, né? Mas, assim, faz parte, né? Então, para mim, ele foi muito importante, essa confiança que ele teve em mim, sabe? Eu acho que é muito difícil um técnico falar, não, eu vou fazer você ser a melhor. É muito difícil isso. Então, assim, e depois a gente voltou a ser campeão olímpico, né? Juntos. Depois de tantos anos, né? Quantos anos ficou nesse limbo? Eu joguei com ele até 91, né? Depois ele foi para o masculino. 91 no clube. Aí depois eu fui reencontrar ele em 2004. Que aí ele começou a assumir a feminina. Ele foi assumir a feminina. Eu não tinha, esse tempo todo, a gente não tinha proximidade, não tinha contato. Voltei a trabalhar com ele. Sim. Então, foi na seleção mesmo, em 2004? 2004 foi na seleção. Para a Olimpíada? Para a Olimpíada de Atenas. Ele assumiu em 2003. Né? Então, foi quando eu reencontrei ele. Eu não tinha... Esse tempo todo a gente não tinha se visto. Então, aí depois a gente
retomou ali tudo e aí a gente acabou sendo campeão olímpico juntos, né? E foi incrível, assim, porque eu acho que nem eu, gratidão, assim, sabe? Mesmo de poder ter finalizado. E ainda falei para assim, nossa, aprendi direitinho, que você falava, né? Vai aprender, eu falei, aprendi direitinho, né? Então, assim, acho que é muito importante, assim, alguém confiar em você, né? Ainda mais nesse mundo, assim, que é tanta gente, né? Tão corrido, tão concorrido, né? Alguém olhar para você e falar, vou te transformar. Então, sou muito grata mesmo. Acho que ele faz parte da minha história, assim. E você trabalhou com o Bernardinho também, né? Trabalhei. Como que foi essa vivência com o Bernardinho? Assim, o Bernardinho é o extremo do Zé, né? Assim, É oposto, sim. Ele é o 120% todo dia, acelerado todo dia. Eu trabalhei com ele a primeira vez na seleção. Ele chegou em 93, né, para assumir a feminina. Então, assim, veio com aquele gás todo, querendo modificar todo o treinamento e tal. Então, assim, foi meio assustador no começo, aquele jeito dele todo, né, forte de falar tudo, muito explosivo. A gente demorou para se adaptar muito, porque não tinha isso, né? Não tinha isso. A gente pegou um Watson, o cara tranquilo, né? Então, aí os técnicos não tinham esse perfil. Então, quando ele veio com aquela vontade, a gente falou, meu Deus, que maluco é esse? Cara é louco, ninguém vai acontecer. No treino, dá um exemplo, assim, tipo, tava tudo bem, do nada ele, porra, tá tudo uma merda. Não, ele, primeiro, a gente jogava contra a Cuba, que Cuba era um time muito forte. Aí ele falou, a gente vai mudar a história do treinamento. Aí o que ele fazia? Ele trouxe uns 4 homens, mas forte. Aí falou, agora é eles que vão atacar em vocês. Aí ele falava assim, se vocês não... Jogadores de vôlei? Não. A gente chama hoje de braço, né? De braço. Eles chamam o pessoal de braço, que ajuda no treinamento. Certo. Mas é forte os caras. Ele falou assim, se vocês não tiverem medo deles, vocês não vão ter medo das cubanas. Só que assim, era absurdo, vocês não têm noção a porradaria que era. A gente saía assim, tudo roxa. Mas a gente treinava muito. Era bola, era academia, e assim, era muito intenso. Né? Então a gente, assim, chegava, acabava o treino, era jantar e dormir, não tinha força pra nada. Então ele veio com essa... Chegou a tomar bolada na cara já? Nossa, tinha dia que a gente tava dormindo, tinha pesadelo. Tipo assim, sabe? Com a bola na cara, assim, você acordava assim, tipo... no susto, né? E ele pegava, ele vinha assim, ele vinha te olhando, ele vinha, fechava a mão assim, eu falava, ai meu Deus, você vai matar agora. Cara, era assim, alucinado, assim. Mas assim, o que ele falava dava muito resultado, sabe? Não era aquela loucura de o cara não sabe o que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, isso acabou modificando um pouco até a nossa mentalidade, né? A gente precisava disso para poder enfrentar a Cuba, que era o principal adversário. A gente não ganhava de Cuba. Aí, quando a gente começou a ver, a gente tá jogando de igual para igual. Esse cara não é tão maluco assim, não. Estamos de igual para igual contra Cuba. Então, aí a gente passou a acreditar no trabalho dele e não ser mais aquele assustar, sabe? Não ter mais aquele espanto. A gente fala, ele é assim mesmo. Ele é assim. Se ele estiver parado, pode internar que ele tá doente. Não. E ele é assim, juro pra você. Ele é assim no treino e no jogo. Não é só no jogo. Ele chega no treino com a mesma pegada do que no jogo. É impressionante. Mas recentemente eu vi umas entrevistas falando que ele tá agora até mais calmo em relação a essa nova geração, assim, de... Talvez a nova geração não aceite isso tão bem, esse tipo de estilo de treinamento. Ele mudou também. Acho que a saúde dele começou a ficar com mais idade. O coração começou a bater mais forte. Tem que ficar de olho, né? Eu acho que ele meio que mudou um pouquinho. Acho que tá dando uma... Lógico, tem a ver com as pessoas também. Eu lembro que quando ele já estava assim no clube, né? Que eu cheguei a jogar com ele no clube também, já lá em 2014 e tal. Que ele começou a ficar mais sensível, né? Depois que a filha dele nasceu lá, a Vitória, ele ficou mais sensível. Eu acho que a menina tocou ele um pouquinho ali. Ficou mais mole, sabe assim? Aí as meninas a gente falava assim, gente, se ele brigar, começa a chorar que ele tá muito mole agora. Aí, não chora. Então, assim, acho que ele mudou um pouquinho, acho que até mesmo pela geração, não aguentar esse tranco, porque a geração lá de trás era pesado. Ele falava, mas elas iam para cima, né? Hoje, talvez, isso afeta um pouquinho mais, né, no rendimento. Então, acho que ele tá dando
né? Uma puxada de freio em alguns momentos, mas de vez em quando você vê ele querendo morder a bola, rasgar a camiseta, mas... São imagens icônicas, né, do mundo do voleibol. Dele, né, cara? Não dá pra você querer que ele mude, mas ele é assim, E a gente sabe que ele funciona assim, viu 1000 anos ele aí em seleção e em clube, sempre funcionando e dando muito resultado. Né? Totalmente, 24 horas por dia. Impressionante. E você como técnica, trabalhou com os dois dos maiores nomes aí de técnicos, né, do voleibol brasileiro. Você é quanto por cento Bernardinho, quanto por cento Zé? Coloca no liquidificador. E quanto por cento Fofão? E quanto por cento Fofão? Não, eu falei pra eles, se eu for um pouco de cada ali, cara, conseguir, sabe, tirar um pouquinho do que vocês fizeram de bom, que vocês fazem de bom, eu acho que eu vou estar feliz, né? Eu acho que os dois, por serem os melhores técnicos que a gente tem no Brasil, acho que é uma aula, assim, né? Você poder ter trabalhado com eles, né? Os caras entendem muito, eles têm uma psicologia boa de lidar com as meninas, né? Sabe colocar a palavra certa no momento certo. O Bernardo, ele é muito isso, né? Ele tem a palavra certa na hora que a coisa não está dando errado. O Zé é aquela tranquilidade, né? Aquela calma que ele dá. Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Nem mais, nem menos, né? Eu acho que você tem que ter um equilíbrio disso. Mas eu tenho que formar a minha característica, né? Sim. Eu quero ter a minha personalidade, mas eu acho que você tirar o que cada um tem de bom, acho que não tá nada errado, né? Acho que tá certo, né? Porque eu acho que isso só vai acrescentar, né? Então, eu tô tentando formar a minha ainda. Eu vou definir ainda, mas ainda não tá definido.